Eu sempre vivi por um propósito. Eu nunca me movi pelo dinheiro, ou pela fama, ou pelo poder. Todas as decisões que eu tomei na minha vida foi de ser relevante, chegar em casa e falar, poxa, mais um dia que valeu a pena na minha vida. Eu sempre alimentei assim uma visão, nossa, mas será que eu vou viver até ficar bem idoso ou será que eu morro antes? Eu preciso fazer logo porque eu não sei se eu vou viver muito tempo, né? Então eu sempre fiquei nessa linha. A decisão, por exemplo, de sair de Minas para vir para São Paulo estudar e fazer faculdade, lá em 92, já foi uma coisa assim muito relevante. Na cidade que eu morava, tinha faculdade de engenharia que era federal e eu decido vir para São Paulo para fazer faculdade de administração, né? Que era uma coisa muito diferente. Meu pai queria ter um filho engenheiro. Com muito dinheiro contado, né, eu fui morar numa kitnet lá no centro da cidade, fazia uma faculdade de elite, então já começa ali essa vontade de fazer uma coisa diferente na minha vida, né? E precisava trabalhar. No segundo ano da faculdade, eu precisava arrumar um emprego, né? E os grandes bancos daquela época, nenhum banco me aceitou, porque meu currículo era ruim, não falava inglês. Com muito custo eu arrumei um emprego numa corretora pequena, então já foi uma outra mudança, porque eu aspirava a um grande banco e vou para uma corretora pequena. Eu entrei em 95, 2000 eu viro sócio, em 2006 a gente vende metade da empresa e 2012 é outra metade. Esse período de 2006 para frente era uma metade de um banco suíço e metade de um grupo brasileiro. E tem um enquadramento na rotina executiva que eu não entendia como é que funcionava. Eu começo nessa época a pensar em fazer uma coisa nova na minha vida. E o que eu vou fazer de diferente? A gente começou a pensar em responsabilidade social na empresa, eu de cara já comecei a me envolver com filantropia. E aí eu vou nos projetos sociais da empresa e falo, mas que interessante, tem projeto social de tudo, de violino, de capoeira, de escola, de esporte. Mas quando a criança volta para casa, ela volta para uma casa completamente insalubre. E eu falei, poxa, mas se a gente montou o instituto da empresa, eu, como sócio, também vou separar um pedaço do meu dinheiro para fazer alguma coisa na área social. E decidi que se eu separasse 1% do meu patrimônio no dia 31 de dezembro, vai ser a verba de filantropia do ano seguinte, sem incentivo fiscal, sem nada, pelo simples ato de devolver. Porque se você separar 1%, não vai deixar ninguém pobre. E chega, dependendo do caso, em montantes que faz uma coisa relevante e transformadora. Eu decido reformar a casa em periferia com esses meus 1%. Aí já começa o movimento da venda da empresa. E eu começo a perguntar para os investidores e amigos como eles atuam na área de filantropia. Eu notava que eu separava uma porcentagem, tinha uma causa única e pensava em legado familiar. As outras pessoas físicas de alto poder aquisitivo que eu tratava eram muito semelhantes na atuação. Esporádico, irrelevante em relação ao patrimônio. E eu estou convicto, se você faz isso, você está prestando um desserviço, porque o projeto social recebe um dinheiro sem cobrança de resultado que você está fomentando a incompetência, a má gestão. Eu não estou falando de corrupção não, estou falando de má gestão. Eu começo a tentar materializar o que poderia ser algo relevante para melhorar a prática dessas pessoas. Aí começa uma dúvida enorme na minha cabeça, ou fico no banco ou vou para o instituto. Isso final de 2008. Eu fiquei convicto que era isso que eu queria fazer da minha vida. Largar tudo e ir para o instituto. E realmente produzir algo relevante e para isso demandava minha dedicação integral. Retomo a lista dos meus amigos e clientes, começo a contratar a equipe, começo a montar os sistemas em 2009. Quintas de manhã faço visitas a projetos sociais para ver em loco, para olhar, porque as pessoas não adianta você mandar alguém, você tem que ver. Então, há 5 anos que eu me dedico integralmente ao Instituto. Eu não tenho um outro escritório, meu lugar é lá. Aí eu realmente faço uma pesquisa com 40, 50 amigos, o que deveria ser feito. E eles me listam recorrentemente 5 pontos fundamentais na ponte que deveria ser construída. Tem que ter o nome de alguém para culpar. Quando você decide colocar o seu nome ou o seu sobrenome na ONG, vamos falar assim, é porque as pessoas sabem que se der errado elas vão culpar alguém.
e não ter que buscar no projeto social onde está o dinheiro. Outro ponto é que tem que ser gratuito. O terceiro ponto é precisa de uma equipe profissional. Eu fiz questão de escolher as pessoas pela capacidade e ofereci um salário competitivo, encargos e benefícios igual aos grandes bancos. E a gente tem que cobrar resultado. O quarto ponto é uma avaliação isenta da organização social. Ah, o meu amigo falou que é bom, mas quem te disse que isso o seu amigo falou que é bom? A creche é boa. Vamos avaliar. Aí bolamos um sistema de 60 critérios, de 4 frentes. Isso vai gerar um rating de 0 a 10, só ONGs acima de 7 estão pré-aprovadas. O cadastro hoje tem umas 600 organizações sociais e tem 150 aprovadas. Preencheu, passou, não quer dizer que vai receber dinheiro. A equipe vai pegar o carro, vai chegar lá e testar a aderência do que ele escreveu com a realidade. Último item, tem que ser na forma que o investidor gostaria de se relacionar com o projeto social. O Educar ONG me parece que está indo muito bem. No começo é muito sofrido, porque a organização social não está acostumada a você cobrar, pedir dinheiro de volta, com juros, exigir transparência, exigir publicação de balanço. Aquelas que passaram pelo processo, elas se tornaram muito melhores depois. No começo foi muito ruim. Então eu acho que a gente também conseguiu gerar cultura nos projetos sociais. Mas eu acho que a grande sacada do processo é você tentar descobrir aquela causa que toca a pessoa profundamente. Aquela que ele não consegue verbalizar, que ele fica meio trêmulo para falar e de repente ele fala, quer saber? Estava de mão dada com meu pai no Leblon quando eu tinha 7 anos e veio uma pessoa cega na minha direção e meu pai falou, olha, fecha teus olhos e imagina o que é ser cego. E faz 40 anos que eu não tiro isso da minha cabeça. Eu falei, olha, já está definida a tua causa. Quando você mostra um projeto social com digitação em braille para essa pessoa, se você pedir R$1 milhão, ele dá. Mas talvez para mim não, porque a minha causa é casa. Então eu acho que ali que está o grande quê da questão. É descobrir a causa profunda, é criar o legado familiar, tirar o dinheiro com qualidade para ir para os projetos. Depois que eu falei com 500 pessoas e tomei 450 nãos, eu comecei a notar que não é simplesmente a construção de uma ponte ou descobrir um legado dentro de si que vai te fazer doar. Uma palavrinha muito interessante que chama-se altruísmo. O altruísmo é você se colocar no lugar do outro e sentir as dores do outro. Se você age, chama filantropia. Muitos se colocam no lugar do outro e para aí. São altruístas, mas não são filântropos. E aí eu descubro que a raiz do altruísmo está em algumas coisas. O meio que ele viveu quando era criança, a família. Ele viu o pai fazendo, ele viu a mãe fazendo, como que foi criado, né? Para você descobrir as pessoas que realmente vão colocar valores relevantes em relação ao patrimônio, tem que descobrir os grandes altruístas. Quando eu realmente pedi para que as pessoas escrevessem autoralmente o que mudou nelas com o contato que tiveram com o Instituto, que eu comecei a ver opiniões fantásticas, do tipo, eu parei de doar esporádico e comecei a pensar numa causa, comecei a tratar desse assunto na minha família, eu montei minha fundação familiar. Quanto mais eu vejo relatos disso, mais eu acho que está valendo a pena. Marcos Flávio é um transformador. Ele é o cara que está numa posição em que pouca gente quer estar, que é ir lá, de executar, de realmente meter a mão na massa nesse meio de ação social e filantropia. Dinheiro não falta, o que falta realmente é alguém que profissionalize esse processo de filantropia. O Marcos Flávio é esse cara. Ele faz isso com muita excelência e já transformou e transforma a vida de muita gente. Por isso que ele é fora de série. O valor errado, você vai instrumentar nada. Você tem que ser muito determinado para fazer alguma coisa. Porque uma coisa é você se revoltar, você não aceitar o inaceitável. Outra coisa é você fazer alguma coisa para mudar isso. E isso exige uma dose de persistência, resistência, disciplina, competência, esforço, trabalho, que é